poucos anos foi desencadeada uma guerra que dividiu o mundo em dois. Os aliados, liderados pelo Império Britânico, a União Soviética, a China e os Estados Unidos, e o eixo, Alemanha, Itália e Japão. Atualmente, 4 anos após a Lei 406, decretada em 1938 pelo presidente Getúlio Vargas, Getúlio persiste em promover uma identidade nacional no país, proibindo o uso de línguas estrangeiras, manifestações culturais e posse de materiais originários dos países dos imigrantes. Devido a isso, clubes esportivos brasileiros de origem europeia são forçados a trocar de nome para não perderem seus direitos. Veja mais detalhes na reportagem a seguir. No atual período do Estado Novo, sob a presidência de Getúlio Vargas, estamos vivendo em um regime marcado pelo autoritarismo. Entre as medidas tomadas recentemente por Vargas está a campanha de nacionalização, que busca integrar imigrantes e seus descendentes à cultura brasileira. Nas escolas, os professores precisam ser brasileiros natos ou naturalizados, e as aulas devem ser ministradas em português. Desde 1938, medidas mais drásticas têm sido adotadas, como a proibição de falar uma língua estrangeira em público, o fechamento de diversas instituições dirigidas pelos imigrantes e a destruição de jornais, revistas e livros relacionados aos países do eixo. Este ano, com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, engendrou-se uma verdadeira perseguição às culturas estrangeiras, havendo inúmeras delações e prisões associadas ao uso das línguas alemã, italiana e japonesa. Uma professora do Rio Grande do Sul chegou a denunciar uma de suas alunas de 8 anos por falar alemão em sala de aula. Assim, os descendentes sentem-se na obrigação de renegar a sua língua materna para poderem se inserir na sociedade. Além da proibição do uso cotidiano dessas línguas, escolas, hospitais, empresas e clubes de origem alemã e italiana foram obrigados a trocar o nome e destituir membros e sócios estrangeiros, sob pena de perda do patrimônio. No Corinthians, vimos nos últimos dias a queda do então presidente, o espanhol Manuel Correcher, fruto de forte pressão do governo Vargas. Ademais, o clube foi obrigado a desligar quem não havia nascido no Brasil. O Clube Germânia tornou-se o Pinheiros, o Palestra Itália de Minas Gerais foi renomeado para Cruzeiro, e o Palestra Itália de São Paulo passou a Palestra de São Paulo, e agora Palmeiras. E é assim que tem se dado a integração à cultura brasileira, que caminhava no seu próprio ritmo, brutalmente acelerada. A repórter Bernadette Silva entrevistou o presidente do agora Clube Palmeiras, de origem italiana, Ítalo Adami. O ano de 1942 tem sido um ano muito conturbado para o time que atualmente chamamos de Palestra de São Paulo, fundado sobretudo por imigrantes italianos em 1914 sob o nome de Palestra Itália. O Palestra é uma agremiação formada e fundada por imigrantes italianos e, assim como outros times do Brasil, passaram a ser alvo da campanha de Vargas sob a sanção de perder todo o seu patrimônio. Estamos aqui com o atual presidente do Palestra de São Paulo, Ítalo Adami, para saber como tem sido para a diretoria e o membro do time essas intervenções sofridas pelo governo. Olá, presidente. Primeiramente, obrigado por ter disponibilizado seu tempo. Foi um choque saber que uma agremiação esportiva como o antigo Palestra Itália era alvo do governo? Sim, nós sempre nos sentimos como brasileiros e entramos em campos desde 1914. Nós achamos ser uma referência para o futebol nacional. São 28 anos de Palestra Itália. O estopim da guerra foi decisivo, então, para que houvesse essa troca de nome do time? Olha, o estopim eu não posso afirmar, mas desde que o Brasil se juntou aos aliados, a perseguição aumentou. A Alemanha foi o principal alvo. Olha o que aconteceu com Germânia, o Pinheiros e o próprio Corinthians. Agora o Palestra parece ter sido o alvo principal. E falando no Corinthians, a queda do então presidente do Corinthians, Manuel Correcher, deixou a todos estarrecidos. Existe a possibilidade de algo parecido acontecer com o Palestra? Não por este motivo. O Corinthians ele sofreu duras intervenções do governo porque ele manteve relações com estrangeiros. Nós do Palestra, todos os membros, são brasileiros natos. A própria diretoria e os membros destituíram integrantes estrangeiros italianos para que o governo não fizesse. A pressão para uma troca definitiva do nome se iniciou em junho, com um decreto que exigia a alteração de nomes estrangeiros nas agremiações esportivas. A diretoria do time já havia começado a pensar que poderiam ser advertidos sobre a incompatibilidade do nome do time
Com a lei ratificada por Vargas, Sim, passamos a usar sociedade esportiva imediatamente em português no lugar do italiano. A opção por Palestra de São Paulo veio antes do decreto, por uma medida pragmática do time. mas não surtiu efeito. Na verdade, ela não foi formalizada e ela não surtiu efeito porque tanto a imprensa quanto os torcedores, eles se chamavam sobre Palestra, então o governo acabava associando ao Palestra Itália e não ao Palestra de São Paulo. Ontem, 14 de setembro, houve uma sessão extraordinária entre os dirigentes. O que foi decidido, presidente? Então, nos reunimos para discutir a exigência da mudança do nome, já que o governo não aceitava que o time continuasse sendo chamado Palestra, tal também para palestra ser uma palavra de origem grega. Então o nome do time foi alterado, presidente? Sim, depois de horas de discussão e a diretoria sugeriu nomes como Piratininga ou Paulista, acabamos decidindo por Sociedade Esportiva Palmeiras. E por que a escolha do nome? Bem, a escolha do nome foi em homenagem à Associação Atlética das Palmeiras, um clube que já está desativado, mas sempre manteve bom relacionamento com o Palestra. Presidente, muito obrigado por ter concedido essa entrevista. Esperamos ter esclarecido essa informação à população e desejamos agora uma boa sorte ao Palestra. Voltamos logo após o intervalo comercial. Olha o pé de boi lá vai pro campo trabalhar de sol a sol. Vai, o pé de boi na escola estrada é valente. E roupa esporte é mais barato, sendo Volkswagen ele é bom de fato. Olha, o pé de boi é bom no campo, na estrada ou na cidade. Sim, o pé de boi é qualidade, é irmão do Volkswagen Sedan. Quando chega o verão e aperta o calor, transpira-se tanto que é mesmo um horror. Para então se manter o asseio corporal, é preciso se usar um sabonete Batatal. É mesmo tal, não tem rival, é um herói. Lá se vai, lá se vai. A nacionalização não afeta somente os clubes brasileiros, mas também obriga que empresas, indústrias e estabelecimentos comerciais troquem seus nomes para que não sofram intervenção direta e desapropriação de patrimônio. No jornal Ontem de Amanhã, acompanharemos a visita do presidente Frank Roosevelt ao Brasil. Boa noite.